Existem pedras comuns com uma aparência bem feia que podem valer milhares de reais, pois essas pedras não são pedras, e sim meteoritos. No vídeo de hoje eu vou passar para você rapidamente os tipos de meteorito que existem, como identificar eles e ao final do vídeo um teste rápido, demonstrando como não perder eles usando um detector de metais. Existe um segredo que apenas os detectoristas mais experientes sabem sobre as configurações ideais para caçar meteoritos usando um detector, e eu vou passar isso para você na parte final desse vídeo. Primeiro, os meteoritos são fragmentos do espaço profundo que ocasionalmente fazem uma visita à nossa atmosfera. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo dos meteoritos, desvendando seus tipos, seu valor, bem como onde podem ser encontrados. Os meteoritos não são todos iguais. Existem 3 tipos principais: os ferrosos, os rochosos e os mistos. Os ferrosos são compostos principalmente de ferro, níquel, brilham como prata e são os mais resistentes. Os rochosos, como o nome sugere, são parecidos com pedras e podem ser feitos de minerais. Por fim, os mistos são uma combinação de ambos. Essa diversidade nos ajuda a entender a complexidade do espaço. Os meteoritos ferrosos são sideritos ou acideritas. Eles representam uma classe mais impressionante e facilmente identificável de meteoritos. Eles são compostos principalmente de ferro e níquel, com pequenas quantidades de outros elementos. O que torna esses meteoritos tão notáveis é a sua densidade excepcionalmente alta, muito superior à das rochas terrestres. Isso os torna objetos relativamente pequenos, mas incrivelmente pesados. Uma característica distintiva dos meteoritos ferrosos é sua estrutura, conhecida como padrão de Widmarstatten. Essa estrutura é formada durante o resfriamento lento no espaço interestelar e é visível quando uma seção do meteorito é cuidadosamente polida e atacada quimicamente. Esses padrões intrincados de metal entrelaçados são fascinantes para os cientistas e colecionadores. Além do seu valor científico, os meteoritos ferrosos também têm um valor histórico e cultural. Eles têm sido usados na fabricação de ferramentas e armas ao longo da história da humanidade. Os meteoritos rochosos, chamados de acondritos e condritos, são compostos principalmente por minerais silicatados semelhantes às rochas que encontramos na Terra. Esses meteoritos são subdivididos em 2 tipos, os acondritos e os condritos. Os acondritos não possuem uma estrutura cristalina, são considerados mais primitivos em termos de sua composição. Eles não sofreram processos metamórficos significativos e retêm característica material original do sistema solar. Os condritos, por outro lado, possuem uma estrutura cristalina e frequentemente contêm pequenos grãos minerais chamados de condrículas. Esses grãos são considerados remanescentes primitivos da formação do sistema solar e são alvos de estudo intensivo por parte dos cientistas. Um exemplo notável desse tipo de meteorito, o condrito, é o Allende, que caiu no México em 1969. Esse meteorito contém uma abundância de condrículas e tem fornecido informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar. Meteoritos mistos. Os meteoritos mistos representam uma categoria intrigante, combinando elementos ferrosos e rochosos em uma única estrutura. Muitas vezes apresentam uma intricada interação de metal e minerais. Os mesossideritos são os meteoritos mistos notáveis devido à sua mistura distinta de metal e minerais. Eles são relativamente raros em comparação a outros tipos de meteoritos e oferecem vislumbres valiosos dos processos que ocorreram nas primeiras eras do sistema solar. Os palazitos são meteoritos verdadeiramente únicos. Eles contêm grandes quantidades de cristais e piroxênio imersos em uma matriz de metal. Esses cristais são frequentemente espetaculares e muito valorizados por colecionadores de meteoritos. Os meteoritos têm um valor inestimável para a ciência. São como cápsulas do tempo cósmicas que nos contam a história do sistema solar. Os elementos presentes em meteoritos podem revelar informações sobre a formação do nosso sistema solar, oferecendo pistas sobre como a Terra e outros planetas se originaram. Além disso, ao longo da história, diversas culturas atribuíam significados místicos e divinos aos meteoritos, enriquecendo sua importância cultural. Mas não é apenas no campo da ciência e da cultura que os meteoritos têm valor.
No mercado de colecionadores, eles têm um preço considerável. Meteoritos raros e bem preservados podem valer uma pequena fortuna, o que atrai os caçadores de tesouros modernos, obviamente. Identificar um meteorito pode ser uma tarefa desafiadora, mas existem algumas características e testes que podem te ajudar na determinação da análise se um objeto é realmente um meteorito ou não. E eu vou passar para vocês rapidamente algumas etapas que podem ser seguidas. A primeira delas é a atração magnética. A maioria dos meteoritos contém ferro e níquel, o que os torna magnéticos. Dá para usar um ímã para ver se o objeto é atraído por ele. Se o objeto for magnético, isso é um indicativo positivo. Veja bem, as rochas ferrosas ou rochas quentes que contêm ferro geralmente contêm uma quantidade de ferro muito dissipada a ponto do ímã não ter a capacidade magnética suficiente para atrair. Já um meteorito vai ter uma quantidade muito concentrada de ferro, o que é um indicativo positivo, mas não é determinante, tá certo? É um indicativo muito bom. Então, o primeiro teste que você pode fazer é testar se a pedra que você encontrou ela é ou não atraída pelo seu ímã. O segundo é uma análise visual da superfície fissionada, ou seja, você precisa analisar se esse metal que você achou depois de limpo, se esse pedaço de ferro natural que você encontrou depois de limpo, ele tem uma aparência de queimado, uma aparência de derretimento. Veja bem, a entrada da atmosfera terrestre causa uma fusão na superfície do meteorito. Então, é necessário que o meteorito ele tenha uma crosta externa escura, que indica essa fusão, essa queimada. Essa crosta pode ser quebradiça e às vezes pode ser removida com cuidado para revelar o interior do meteorito. Mas não faça isso, senão você vai perder o valor do que você encontrou, tá ok? O terceiro ponto é a densidade. Eles são muito mais densos do que a maioria das rochas comuns. E você pode pesar ele e calcular mais ou menos a sua densidade para verificar se está com a densidade típica de outros meteoritos. Existe um cálculo matemático para isso. Eu não vou trazer aqui, senão eu estenderia demais esse vídeo. Mas faça uma pesquisa sobre cálculo de densidade dos materiais e faça o teste com o seu meteorito para saber mais ou menos a densidade que ele tem, para você saber se de fato que você está segurando um meteorito ou não. O quarto ponto é a textura e as estruturas internas. Muitos meteoritos têm uma estrutura metálica ou cristalina em seu interior. Dá para usar uma lupa ou um microscópio, se você tiver, para dar uma examinada na estrutura interna e buscar certos tipos de padrões que não são comuns em pedras normais. O quinto passo seria a coloração. Os meteoritos eles variam muito de cor, mas a maioria deles tem uma coloração mais metálica, acinzentada e até mesmo prateada, vindo a ter, em alguns casos, uma cor escura devido à sua fusão durante a entrada na atmosfera. As reações químicas seriam o sexto passo, também podem ser usadas para identificar a composição, mas devem ser utilizadas mais por pessoas com mais experiência em entender quais são as reações necessárias para fazer uma análise. Então, se você conhecer algum instituto de tecnologia próximo de onde você mora que opere com a parte científica, seria interessante levar para uma análise. E esse local, instituto de pesquisa, se ele tiver outros meteoritos para fazer comparação, seria melhor ainda, porque seria o passo 7 aqui, na qual praticamente daria para saber com certeza se o meteorito é de fato um meteorito ou somente uma pedra com ferro do próprio planeta Terra. Lembre-se que nem todo objeto rochoso e ferroso que você encontra é necessariamente um meteorito. A grande maioria das pedras que as pessoas encontram são simplesmente pedras terrestres comuns. Portanto, é importante ser cauteloso e buscar esse entendimento mais especializado quando estiver tentando identificar um meteorito. E agora eu vou mostrar para vocês definitivamente um teste que pode ser feito com o detector de metais, mas esse teste é necessário prestar muita atenção. Por quê? A base desse teste é a seguinte. Como vocês viram, um meteorito, às vezes ele é ferroso, e é comum ele ser ferroso. Mesmo que ele contenha parte de níquel, muitas vezes o detector de metais, assim que ele faz um balanceamento de solo próximo ao local onde esse meteorito caiu, ou ele acabou parando, muitas vezes o balanço de solo ele tem a capacidade de anular os sinais ferrosos desse local, vindo anular também o alvo que o meteorito ia dar. Então, a grande dica aqui
é a seguinte: se você estiver buscando em uma região específica na qual você queira muito ter possibilidade de encontrar meteoritos, principalmente os ferrosos, as sideritas, é necessário que você não faça o balanceamento de solo no seu detector. Eu vou mostrar agora para vocês. Reparem bem o que acontece se você fizer o balanceamento. Com o simples TX850 e esse prego aqui, eu vou demonstrar para vocês como não perder meteoritos, tá? Porque meteoritos basicamente são feitos de ferro. A grande maioria deles tem alguma característica de metal ferroso dentro. E o grande problema é que os detectores de metais, eles têm a capacidade de anular o óxido de ferro quando é feito balanceamento de solo neles. Principalmente pedras, ferro e meteoritos são anulados quando você faz o balanço de solo com detector de metais. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente agora. Olha só esse teste, que coisa mais simples do mundo. Eu vou simplesmente ligar o TX850 aqui. Eu vou colocar ele aqui em 30 de ganho suficiente. Vocês podem ver que ele pega com facilidade o prego. Agora eu vou ligar o threshold dele e vou fazer o balanço de solo em cima do prego, que simularia um solo com bastante óxido, tá? Ó, pressiona e segura. Agora desliga o threshold e olha só o que acontece, ó. Simplesmente isso, ó. Ele não pega mais o prego. Qual que é a conclusão disso? Basicamente, é necessário que você, quando estiver no local buscando meteoritos, principalmente os sideritas, não faça o balanceamento de solo com seu detector e consiga filtrar no auditivo apenas os sinais falsos que o seu detector vai dar, porque eventualmente dá alguns sinais falsos quando você não faz o balanceamento. É necessário você estar distinguindo e estar cavando todos os alvos. Se você encontrar um fragmento com as características metálicas que eu passei anteriormente, leva para sua casa e faz uma análise mais detalhada. Ouça novamente tudo o que eu falei aqui nesse vídeo para você tirar suas conclusões. Lembrando que está rolando uma rifa valendo 16 gramas de ouro, cotas apenas a R$10, sorteio pela Federal, link no primeiro comentário fixado desse vídeo.